Bom dia, estamos no vídeo 18, na segunda parte. Vamos agora fazer uma pequena introdução, mas recapitulando os últimos momentos do vídeo anterior, para que possamos fixar bem o significado de certas palavras na Torá. No término do último vídeo, mencionamos o fato de que Hashem é sempre falado no singular e que Elohim é sempre no plural. E foi explicado que Elohim é um dos aspectos de Hashem, podendo ser utilizado esse nome para ser referido. Principalmente porque a palavra Elohim significa, conforme o Tur Orahaim, como mestre de todos os poderes. Já os outros Elohim são Malachim, anjos, criaturas criadas por Hashem para serem copartícipes da criação de todo o universo. O fato de ser usada a fórmula de façamos o homem à nossa imagem e semelhança não significa que exista alguma semelhança de forma física, mas ao que a imagem do significado descreve, mestre de todos os poderes. E sendo assim, que também o homem é um mestre de todos os poderes, porém, não manifestando em nós esta maestria por termos em nós o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, que nos impede de alcançarmos. Com a escalada da árvore da vida, paulatinamente a ganhamos, como demonstrado por todos os homens e mulheres que se aproximam da santidade e ganham poderes especiais. Isto é um fato incontestável. Vejam na história do mundo, em todos os lugares, não importando onde estejam, a santidade não é uma propriedade de nenhum povo. Vídeo começando a discutir a cadeia dos mundos. A cadeia da evolução dos mundos em camadas, como de uma cebola, onde cada camada é um mundo dotado de inteligência própria, sendo cada uma dessas inteligências um elo dos Elohim, copartícipes das atividades da criação dos mundos. Cada Eloá, singular de Elohim, é uma inteligência, força, luz, potência criadora de seu mundo particular e dos próximos abaixo, sendo que o primeiro é formado diretamente pela mente de Hashem. Os outros, mais abaixo, são simultaneamente formados pelas mentes dos seus predecessores. Na realidade, são criados e delegados por Hashem para a criação dos diferentes Olamot, mundos, sendo por isso que são chamados de Malar, anjo, mensageiro, e não para simplesmente serem carteiros e simplesmente entregar mensagem aos homens. A palavra mensageiro vai aí significar uma forma de delegação na cadeia da criação. A razão da existência desses Elohim é para que hajam contrações, Sinsumim, pois cada um destes Elohim criam através de suas mentes mundos ortogonais aos anteriores, ou seja, os elementos de cada mundo criado não têm nenhuma componente que participe do anterior, e desta forma encobrindo todas as Olamot, mundos anteriores, sendo por isso que a palavra Olam seja derivada da raiz da palavra Neelam, oculto em hebraico. Isso é facilmente compreendido atualmente com o emprego de máquinas virtuais, onde estas trabalham dentro de computadores, simulando outros de tecnologia diferentes, ou mesmo sistemas operacionais completamente diferentes dos seus predecessores, ficando também
completamente invisíveis, tanto de um lado quanto do outro. É a imagem perfeita da computação atual desses anjos, ou Elohim, que formam os mundos subsequentes. Como exemplo, posso citar o meu computador, que está sendo utilizado neste momento para a gravação deste vídeo. Ele utiliza o sistema operacional Ubuntu, que é uma derivação do sistema Linux, dentro de um computador que está rodando o Windows 10. Existem outros sistemas operacionais dentro deste mesmo computador que eu estou usando, também de outras máquinas virtuais, como é, por exemplo, o sistema operacional Unix, né? Existe também um outro processador virtual que emula o sistema operacional XP, porque eu tenho softwares antigos, como por exemplo o MatCAD 1i, que é um CAI matemático, que é muito bom, mas ele foi feito em 2001. E a empresa Matsoft foi vendida para uma outra empresa que passou a produzir outro tipo de software, MatCAD, que é completamente diferente e não faz a mesma coisa, como por exemplo o motor que era utilizado para as operações de matemática simbólica, era da Maple, e hoje eles não fazem mais, não utilizam mais esse motor. E aí me dificultou muito a utilização, porque o software não resolve o que tinha que resolver. Evidentemente, para fazer isso, eu utilizo o Maple dentro do próprio Windows 10, que me resolve os problemas. Evidentemente, um sistema, o Maple é um sistema muito mais poderoso, que é feito pela Universidade de Waterloo. Ele é muito mais poderoso que o sistema, que o MatCAD, mas para aplicações, assim, vamos dizer assim, pererecas, mais simples, né? Eu utilizo o MatCAD, que é muito mais rápido e eficiente para mim também montar os problemas. Mas é assim. Então você veja que existem várias maneiras de se fazer processamentos. Inclusive existe um outro sisteminha bobo que é feito para rodar o software do Apple antigo, aquele Apple que se tinha antigamente, que era um Apple feito em cima de um processador muito simples, e existe ainda emuladores desse Apple dentro do próprio Windows. E vejam que é dentro do Windows 10 e utilizando emuladores. Então, essa imagem perfeita dos Elohims inferiores a Hashem, em níveis mais baixos, e que emulam o Deus lá no alto, né? Então, o que acontece é o seguinte: então, enquanto também na realidade isso acontece dos malachim, anjos, servirem de mensageiros, é devido à própria estruturação do universo, feita em camadas, impedindo que as informações transitem diretamente do alto e sendo necessário passar de um olam para outro, de um malar para outro, através deles, até chegar ao nível mais baixo, mais uma fortíssima razão para serem chamados de mensageiros. Na parte mais baixa da cadeia dos mundos,
está o homem, que é também copartícipe da criação dos Olamotes. O homem feito entre a deficiência e a perfeição, como diz o Derer Hashem, de forma a trilhar o caminho em outra instância, atingir a perfeição, elevando os mundos até chegar ao ponto mais alto, que é a sua perfeição. Vamos falar agora da finalidade da criação. Na finalidade de Hashem, de se doar com todo o amor, é o de formar uma criatura que possa amá-lo. Amá-lo profundamente e possa receber dele as delícias de sua proximidade. Ou seja, o ser amado, o ser que ele está criando, vai amá-lo profundamente. E ele dá as suas, em contrapartida, as suas delícias de sua proximidade, a Shekhinah, a proximidade divina, e sua presença, o Éden, que em português significa delícia. A concepção deste ápice pode ser chamado de um eterno e infinito êxtase. Esse é o Ha'olam Rabá, o mundo que virá, ou o mundo vindouro, como disse Jesus de Nazaré em determinado momento. Nos costumes da tradição israelita, este alcance é simbolizado no casamento, pela noiva, com o símbolo do seu compromisso, o anel, já tendo alcançado este compromisso pelas peregrinações e trabalhos nas realidades. Natureza ou Teva. Teva em hebraico é natureza, mas também derivado da mesma raiz de Tavat, anel. Vindo também de Tavat, anel, onde passamos pelas realidades de Olam Hazé, a sua roupa branca, que simboliza toda a pureza do ato de se doar, pois o branco reflete a luz de todas as cores, recebendo nada para si. Essa cor branca representa a doação. A luz, neste caso, representa o amor, a propriedade de outorgamento. Vejam que a palavra ahavá, amor, em hebraico, vem de hav, dar ou outorgar. Na sua cabeça ostenta a coroa da realeza, representada pela grinalda, nível alcançado pela eliminação do mal em si, transformando-se em Sadiká, justa, perfeita, uma rainha. O Tzadik é chamado também de rei. Israel vem da palavra príncipe, que é um estágio abaixo de rei. O rei representa o justo perfeito, ou seja, o rei do seu reino, aquele que tem autocontrole. E a partir daí, após o justo, perfeito, o tzadik, que é representado pela palavra Melech, ao se colocar uma letra Aleph, que é a letra divina, é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é considerada a letra divina, né? No momento de ser colocado na palavra Melech, transformam em Malar, mensageiro.
é aquele que expressa a vontade de Hashem. Isso é o sentido exato da palavra Malach em hebraico. Esta é a alma alcançando o mais alto ponto da perfeição, indo à presença, a Shekhinah, de Deus, seu noivo, unindo-se a Ele. Temos que seriamente considerar que essas são visões metafóricas, figuras de linguagem de coisas que jamais poderíamos visualizar ou entender. Nunca devemos ver isso como visões objetivas de coisas materiais. Seria uma forma de pura idolatria. Os Olamot criam através das mentes locais, os Elohim, toda a criação virtual de seu interior, inclusive as dos mundos abaixo de cada um. Desta forma, cada um Elohim, o mundo, é criado a partir do anterior, sendo por isso que cada mundo é constituído de uma luz, mente, potência criadora, ou um Eloá, singular do plural Elohim, um Malach, anjo. No último Olam, no centro da cebola metafórica, está o Olam Hazé, este mundo, o mais baixo de todos os mundos, onde também a maldade está em muitos lugares, onde estamos neste momento, tendo como nossa missão a de levá-lo através do Avodat Hashem, o trabalho de Deus, para que um dia sirva de morada para o Altíssimo. Desta forma, somos também nós copartícipes da criação. É aquilo. Não basta eu receber uma graça e acreditar em alguma coisa, em Deus, ou Jesus, ou lá o que seja, para ser salvo. Para nos salvarmos na criação, precisamos galgar os níveis de Hashem, os níveis dos Olamot. Precisamos ser copartícipes da criação. E para isso precisamos fazer o bem em todos os momentos da vida. Fazer tzedakah, fazer cumprir as mitzvot, as boas ações, e fazer que o mundo seja melhor do que ele é. Isso é que vai contribuir para que a civilização e nós alcancemos os níveis mais altos e atinjamos o Haolam Haba. O princípio elevado em consideração é o de que toda a inteligência material derivada das energias da física, sejam elas de quaisquer natureza e emanadas de um ponto, o protótipo do ego ou o centro de referência mesmo que primitivo, gera a convergência que sempre visa uma vantagem para si, sendo isso uma lei natural. Quando se gera o ego, gera-se o egocentrismo. Sendo por isso é que devemos tomar muito cuidado do emprego das ditas inteligências artificiais, pois elas se alimentam de aspectos das informações intrínsecas à natureza. Hoje, na ciência, a informação já faz parte da física, sendo encarado como um dos aspectos fundamentais do universo, sendo ela que dá a forma às partículas, átomos, moléculas e a tudo que tem forma. É parte da lei fundamental, sendo ela que distribui também toda a constância das leis universais. Essa informação é parte fundamental da teoria da física.
do universo holográfico, criado pelo físico Leonard Susskind pelos idos de 1990. Hoje, em recentes pesquisas feitas em renomados centros de pesquisa, como Universidade de Southampton, no Reino Unido, a Universidade de Waterloo, no Canadá, apontam para evidências nesta direção. A entropia é uma forma de componente fundamental deste princípio. Isso significa que a informação, seja ela de que natureza for, está distribuída em todo o cosmos e pode ser observado nas próprias reconstruções de dados nos sistemas de redes neurais, onde o sistema, mesmo fragmentado, reconstrói às vezes muitos dados faltantes. Muito deste comportamento já foi observado quando se ensaia sistemas neurais em aprendizado em vastos sistemas de IA. Vejam que a verdade está distribuída por toda a natureza e, como discutimos na diversificação derivada do que serviu como metáfora da matemática, todas as outras relações matemáticas poderão ser encontradas em qualquer lugar do cosmos. As verdades espalhadas da natureza, quer saibamos ou não. A necessidade de se criar o homem entre a perfeição e a deficiência deriva deste fato, pois ele, em todo o contexto das leis universais, dotou-a de propriedades para fazer com que a vitória de se alcançar a pureza dentro de um sistema probabilístico da luta bem e mal que ele mesmo criou, fizesse com que se gerasse o mérito de se alcançar a perfeição através de uma luta constante entre as duas naturezas. Para tal também deu-nos o livre-arbítrio para permitir essa perfeição que buscamos na nossa trajetória em relação do mais alto pico de todo o sistema espiritual, a proximidade de Deus. Isso é, em essência, a mais pura verdade. Esse é também alcance de se atingir a santidade. Precisamos pensar bem neste assunto. No final da civilização, quando passarmos pelos 4 animais que saírem do mar, Daniel 7:3-7, o primeiro animal, semelhante a um leão, com asas de águia. O segundo, um animal semelhante a um urso. O terceiro, um animal semelhante a um leopardo, mas também pode ser visto como um tigre na profecia. O quarto, um animal terrível, diferente de tudo, com grandes dentes de ferro, cada um representando uma cultura dominante no mundo. Passaremos pela influência do último, representando como um animal animado, mas não um animal, porque é feito com dente de ferro, onde ele tem grandes dentes de ferro, mas objetivamente máquinas, quando seremos dominados por elas. O último ser a dominar as civilizações humanas. A finalidade da jornada do homem para chegar à perfeição é a de refinar o ser, sacando dele a semente do mal escondida na física, e desta forma gerando no ser o mérito de ser o construtor de sua própria realização. Como alcançamos conhecimento desta estrutura, como chegamos tão alto para conhecer e descrever em obras sagradas a organização do mundo espiritual e divino, como podemos alcançar tais dimensões de revelação. Precisaremos entender por quais maneiras
isso foi alcançado. Sobre inspiração divina e a profecia, as revelações no homem. Na maioria das vezes as pessoas estão acostumadas que a profecia diga respeito a revelações de coisas que acontecerão no futuro e que os profetas têm essa finalidade. Mas na realidade, a profecia não significa revelações sobre o futuro, mas a revelação de algo que diz respeito a coisas ocultas que são reveladas para nosso benefício. Pode se tratar de leis, revelações de princípios, como a revelação das leis da natureza, mas também da espiritualidade, dos anjos, das forças universais e mesmo de Deus. Pode também significar coisas que ocorrerão no futuro, como uma revelação de princípios espirituais que precisamos entender sobre as nossas vidas, da nossa civilização e de nosso objetivo final como seres. As profecias são trazidas a nós pelos profetas, que são homens treinados que existem para este fim. Trazer para nós verdades do alto que jamais alcançaríamos através da natureza e da observação. O profeta era um elemento primordial para aqueles povos, não só para instruí-los e guiá-los, mas também para formar toda a estrutura e cultura oral e escrita, como também construir a obra mais importante de todos os tempos, a Torá. Existem no homem 3 formas de revelação. A primeira é relativamente humana, que através da observação e meditação do comportamento da natureza, raciocínios dedutivos, indutivos e silosísticos, podem concluir princípios naturais. Um exemplo disso é a observação dos movimentos dos corpos celestes e do comportamento dos objetos em movimento, e deduzir-se hipóteses e, consequentemente, leis de movimento de corpos celestes, e com isso podemos predizer as obras de planetas, movimentos de objetos astronômicos como galáxias e outros corpos de igual importância. Como isso, criou-se toda a ciência de movimento ao qual se denominou mecânica, cuja aplicação não se restringe aos astros, mas sim também às tecnologias, como na engenharia. Com este nome, criam-se máquinas, tais como carros, navios, aviões e naves espaciais. Por outro lado, permitiu-se a análise de fenômenos microscópicos, como na mecânica quântica, que mais tarde foi combinada com princípios da incerteza e se descobriu a mecânica quântica, tudo através do raciocínio e o emprego do intelecto físico humano. Existe um certo grau de iluminação em tais princípios, pois muitos desses raciocínios muitas vezes recebem um empurrãozinho de um princípio denominado Chokhmah, sabedoria, que muitas das vezes vem do alto, mas não necessariamente de Deus. A segunda é chamada de iluminação, ou em hebraico, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, que é comumente conhecido em alguns raríssimos casos verdadeiros. Fala-se línguas estranhas, é o nosso contato com um ponto mais elevado de nossas almas, e de lá recebemos insights de coisas que jamais conseguiríamos obter de níveis menos elevados. Assim, existem muitas provas irrefutáveis disso, como foi o caso do notável matemático Srinivasa Ramanujan, indiano que viveu no princípio do século XX, 1887 a 1920, que sem nenhuma educação formal, a partir de um simples livro de matemática, formulou teorias a respeito dos números, criando
inúmeras equações indestrutíveis que lhe chegavam à mente, na maioria das vezes em momentos de prece e de concentração religiosa. Muitas delas são séries matemáticas impossíveis de terem sido criadas. Foi admitido no Trinity College em condições especialíssimas e posteriormente recebeu o título de PhD, sem nunca ter cursado o curso superior. O seu mentor e professor era um cientista e, como tal, como manda a nossa boa ciência, era ateu. Isso, de certa forma, é até ridículo, sabe? Mas, com a experiência com Ramanujan, foi tocado e ele se transformou, ficando profundamente espiritualizado. Essa é a prova cabal de que existem níveis muito elevados acima da mente humana. Mas o mais triste é que, apesar de sua prova irrefutável, pois se considerarmos a probabilidade de tal fenômeno ter ocorrido pelos meios materiais, aproximar-se absolutamente do zero. O ceticismo, que pode ser chamado também de ignorância em muitos casos, reinante na ciência, deu pouca ou nenhuma importância para tal fato, apesar de muitas dessas equações serem estudadas até hoje, sem que nenhum resultado tenha sido alcançado. Não as conseguiram deduzir, apesar dos esforços de mais de um século de estudo. Os rapazes são duros de roer mesmo, né? Essa toca as raias da ignorância. Porque a própria matemática envolvida e a probabilidade de se chegar a esses resultados dessas séries que chegam a coisas absurdamente complexas. Por exemplo, saber determinar uma determinada casa da constante derivada do número π, né? Através de uma série do número de elementos da série, é algo impossível de se alcançar por dedução. Impossível. E essa impossibilidade pode ser simplesmente determinada através da probabilidade. E essa probabilidade tende a zero de ter ocorrido. Então, a partir daí, prova-se que existe algo superior à mente humana. Ou dentro da mente humana. Mas isso para essas pessoas que pode-se dizer que chega às raias da estupidez, de serem estúpidas, não conseguem aceitar. Esse foi o caso também da própria aquele barco que veio da Ásia até o Chile, o Contique, o professor que fez o barco foi afetado pela ideia do professor acima dele, do seu mentor, do PhD ou mestrado, sei lá. Mas o cara morreu, o cara provou, ele antes de morrer, ele não aceitava de jeito nenhum. O cara conseguiu provar, mas ele continuou não aceitando. Isso é estupidez, isso não é como é que é o nome? Inteligência, não é estupidez mesmo. O caso de Ramanujan é típico caso de Ruach HaKodesh. O terceiro caso é a profecia. Esta é completamente diferente dos dois casos anteriores e provém diretamente de lugares elevadíssimos dos planos espirituais, em última instância, Deus. Apesar do contato direto com tal nível de elevação espiritual e de parecer absurdo, tal fenômeno existe, mas é fruto de um grande esforço por parte daqueles que servem de intermediário do processo, o profeta. Primeiramente, um profeta era alguém que fazia grande esforço para alcançar essas habilidades e participava de uma rígida disciplina imposta
por seu mestre, que em uma academia no templo ou particular, um grande número de discípulos chamados de filhos dos profetas, termo usado na Torá, se concentrava em torno destes para receber instruções para alcançar estas habilidades. A habilidade era ganha aos poucos, sendo dois aspectos principais, não só o mérito, mas também a alegria. Um profeta precisava estar em equilíbrio perfeito e seu principal estado de espírito deveria ser a felicidade. Temos que ter em mente que a estrutura do universo, construída em Tsimsumim, contrações, e que para passar de um Olam mundo para outro, torna-se necessário passar pela mente, potência, luz de cada Olam, ou seja, passar por cada malach, anjo ou Elohim de cada mundo em especial. Essa passagem pelas contrações dificulta cada profeta de atingir a esfera mais alta de todo o sistema espiritual divino, sendo principalmente por isso que existiam diversos níveis de profecias e profetas. A mente de cada malach, anjo, funcionava para ele como uma espécie de lente, cuja interferência de pensamentos e fantasias em torno, já que estes estavam mergulhados na mente circundante, afetavam a integridade das informações recebidas. Não se esqueçam que tudo isso estava cercado pelas mentes dos próprios profetas e poderiam ter influências das mais variadas fontes, inclusive malignas, de mundos mais inferiores, deturpando ou contaminando as informações que desciam para o mundo mais inferior. Temos que ter em mente que Deus não se comporta como uma mente focada em um ponto, como o de um ego, como as nossas. Pela nossa inexistência, pela total inexistência do ego, sendo na realidade, além de tudo, uma grande fonte de conhecimento e inteligência, una e sem ego, perfeita, difusa e com uma benevolência infinita. No próximo vídeo, se gostou, por gentileza, deixe o seu like e inscreva-se no canal e possibilite outros a receberem este mesmo vídeo. Obrigado por assistir. Shavuot, boa semana. Que a paz de Hashem esteja com todos.